Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 453. Então, a alma, o espírito, é uma sequência. Em todo o seu processo evolutivo, principalmente no mundo de provas e expiações. Ele tem encontrado, ele tem encontrado uma certa dificuldade imensa devido à subjugação, a qual ele vive nela entrelaçado. Subjugação, as quais tem levado o ser em processo de evolução à perda do pudor, à perda do caráter, à perda da moral, à perda da inteligência. Porque o que nós vemos por aí não se pode classificar como moral, cultura e inteligência. Não desfazendo, e é óbvio, nem generalizando. Porque o processo é muito complexo e é muito relativo. São essas duas frases que, obviamente, levam as pessoas a, de alguma forma, a se sentirem um pouco aliviadas. Mas não pense que pelo fato de se encontrar em processo de evolução, você também não se encontra inserido neste processo, onde nós poderíamos generalizar, mas não generalizamos devido à desigualdade evolutiva, à desigualdade cultural, à desigualdade do intelecto, à desigualdade moral. Porque se assim não fosse, obviamente teríamos que generalizar. Não generalizamos, obviamente, por esse motivo. Mas é o que o espírito encontra ao chegar, principalmente, ao reencarnar-se no planeta Terra. Agora, por falta de assistência espiritual, por falta de amparo divino, que o ser humano nunca pense, ou melhor, que o espírito ou que a alma nunca pense que por esse fato, por esse motivo, Deus lhes abandonou. Por que não? Porque durante todos os séculos, durante todo o período evolutivo do nosso eu, desde o princípio, quando fomos criados simples e ignorantes,
sempre fomos assistidos, amparados. Mas se tomamos um rumo inadequado, não foi por culpa dos emissários divinos, e sim por imprudência própria nossa. Por desrespeito aos desígnios das leis divinas, nem tanto pelo fato do conhecimento, porque conhecimento não tínhamos, mas por nos deliciarmos no pote de mel, enquanto nós teríamos era que, naquele momento, ter aceitado o pote de fel. E durante todo o período evolutivo, os quais nos reinos nos estagiamos, fomos permitindo que tudo aquilo que não prestava armazenassem-se no nosso eu e nos intoxicássemos, onde até hoje no reino hominal nós sentimos dificuldade em nos livrarmos de contaminações, as quais nestes reinos, estagiando, sob nossa própria permissão, permitimos que fôssemos intoxicados. Hoje nós sentimos essa dificuldade de nos livrarmos desses vícios que interferem no nosso galgar, na nossa evolução. As falsas aptidões, os falsos desejos, as atitudes, as falsas atitudes, o excesso de orgulho, de egoísmo, a falta de paciência, de resignação, de não aceitação, os trejeitos, como se dizem, o quanto viciou o nosso eu, interferindo-se nos nossos arquétipos, onde muitos seres recorrem a psicólogos, a psiquiatras, mas por eles não deter conhecimento da causa, obviamente é como tapar o sol com a peneira. Acaba-se não resolvendo nada. E durante esse período de intoxicamento ou de intoxicação, quantas coisas que não presta, que amealhamos e que até hoje nós ainda os cultivamos.
não só aqueles que não detêm conhecimento do Espiritismo, como também aqueles que se dizem detentores de conhecimentos do Espiritismo. É vergonhoso. É vergonhoso saber que pouco o ser modificou, mudou. É vergonhoso. E olha que na condição que o ser se encontra, é natural, principalmente na condição evolutiva, se passar uma peneira espiritual, poucos permanecerão na peneira. Até mesmo aqueles que dizem Senhor, Senhor, não conseguirão entrar no reino dos céus, por mais que isso é mitologia. Então aqui nós observamos a pergunta: que é o que motiva a mudança? Nós temos que mudar. Nós temos que nos transformar para melhor. Nós temos que deixar todo esse processo, né, esse atavismo, nós temos que deixar tudo. Nós temos que nos lapidar. Que é o que motiva a mudança? Que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, tanto positivamente quanto negativamente. Porque nós sabemos que muitas pessoas aparentemente são idôneas, são exemplos a serem seguidas, mas que de repente aquela pessoa algo comete, que aí você percebe que qualidade nenhuma possuía aquele indivíduo para que você o seguisse no rumo da transformação, da plenitude. É óbvio que visando o estágio físico, esquecendo-se a sociedade, as vidas passadas, os atos, comportamentos, atitudes, momentos, traumas, porque o espírito também traz de existências passadas traumas, medos, ressentimento, mágoa, ódio, raiva, não perdoa. Ele traz toda essa intoxicação para o momento atual. E no momento atual, quando ele tem que receber uma excelente evangelização,
as trevas através desses que acabei de dizer, principalmente no vídeo anterior, os psicopatas que se encontram na liderança de determinadas religiões, os serial killer que encontram-se nas determinadas lideranças de religiões, os psicopatas e o serial killer que encontram-se na liderança do país, dos países, dos estados, na liderança das cidades, das instituições. E quando se fala em instituições, engloba-se tudo, porque esses psicopatas pensam apenas neles e não pensam na evangelização do espírito. Eles não estão nem aí. Por isso, age de uma forma que desvangeliza o espírito em vez de evangelizá-lo. Então, é o que o espírito que se encontra na erraticidade, que mergulha no corpo físico, encontra-se no corpo físico, são esses psicopatas. São os psicopatas na ciência médica, nas ciências, nas religiões, na governância, dos estados, na governância das cidades, na governância dos países, na governância do mundo, na governância das instituições, na governância da justiça da terra. São todos psicopatas. São todos serial killers. Comandado pelas trevas. Comandado pelo anticristo. Porque antes de assumir os cargos, os que neles eles se encontram, não pensaram na responsabilidade que possuem mediante a humanidade recebidas de Deus, de Jesus, acreditando egoisticamente que onde chegaram por condição próprias, de acordo com o seu intelecto e a tua moral, o que isso é inexistente. Porque o intelecto e a moral é atributo do espírito, mas se não for de acordo com a programação divina, aquele indivíduo, em vez de ajudar, ele desgraça, tanto com a sua evolução, quanto com a evolução dos quais ele recebeu para cuidar.
Luiz, mas você não tem medo de dizer que todas essas instituições que existem no mundo são psicopatas e são serial killers? Não. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, primeiro, porque eu estou a serviço de Jesus. Isso é um estudo. Alguém tem que dizer algo. E 99,9% da humanidade são hipócritas, são covardes. E que num momento tão crítico como estamos passando no ano de 2021, não em questão de pandemia, porque em questão de pandemia nós sempre estivemos durante toda a eternidade, mas numa questão de desrespeito aos desígnios das leis de Deus. Isso é inadmissível. Que principalmente aqueles que se dizem detentores das leis divinas não façam alguma coisa e permaneçam todos calados. Isso é uma vergonha. E outra, eu não tenho as nádegas presas com ninguém. Por isso eu não tenho medo de nada. Vão fazer o que contra mim? Se eu estou dizendo a verdade. As instituições estão manipuladas pelas trevas. Todas as instituições, todas as áreas, manipuladas pelas trevas, pelo anticristo, manipuladas pela corrupção, manipulada pelo roubo, e isso só prejudica o espírito. E é natural que certos espíritos também têm certas almas do corpo físico em determinados momentos, de tanto viciadas em determinadas questões, um certo momento ela acorda. E nunca é tarde para acordar. Uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Aqui, tecendo algum julgamento? De forma alguma. De forma alguma. Mas procurando mostrar a cegueira a qual a humanidade nela se encontra. Que é lamentável. Então vejamos, especialmente ao sair da adolescência, né? Especialmente ao sair da adolescência. Agora, Allan Kardec aqui, ele ainda está assim, se expressando como muito dócil, né? Porque essas questões, ela envolve o espírito, envolve a alma, que é milenar. E que essa questão de adolescência, juventude, infância, é uma questão apenas fisiológica. Enquanto ali o corpo físico ainda encontra-se em processo de transformações fisiológicas, biológicas e por aí em diante. Mas a alma que habita aquele corpo, ela é mais antiga do que a Terra. Mais antiga que esse sistema solar.
muitas almas. Nós não vemos agora, no ano de 2021, seres vindo do sistema das Pleiades. Então, para vir do sistema das Pleiades, é porque eles foram criados antes que o sistema solar nosso fosse criado. Então, vamos para o próximo vídeo.